expulsaram a menina órfã de casa numa noite em que o vento parecia carregar vozes antigas, como se a própria escuridão quisesse avisá-la de algo. Ela saiu sem sapatos, com uma mochila velha nas costas e o coração batendo tão alto que parecia denunciar sua presença na rua vazia. Enquanto caminhava, uma pergunta martelava sem parar. Para onde vai uma criança quando ninguém mais a quer? Talvez você também já tenha sentido esse tipo de abandono silencioso, aquele que não grita, mas dói fundo. Se essa história tocar você em algum ponto, fique aqui até o fim. E já deixa um like agora, como quem segura a mão de alguém no escuro, porque essa noite ainda vai revelar coisas que ninguém teria coragem de enfrentar. A menina olhou para trás apenas uma vez, imaginando se alguém abriria a porta arrependido. Mas a casa continuou muda, como se nunca tivesse sido lá. Ela seguiu andando, até que as luzes desapareceram, e o cheiro de mato tomou o ar. O frio entrava pelos pés e subia pelas pernas, mas o medo era maior do que qualquer dor física. Cada passo parecia levá-la não apenas para longe da casa, mas para dentro de algo que ela não compreendia. O silêncio era tão denso que dava a sensação de estar sendo observada, e ela se perguntava se tinha feito algo errado para merecer aquilo. Quantas vezes alguém é culpado apenas por existir? Enquanto isso, pensamentos confusos vinham e iam, como lembranças quebradas de um tempo em que ainda acreditava que adultos sempre protegiam. Se você já sentiu que o mundo virou as costas sem explicação, comenta depois, porque essa história também é sobre isso, sobre aquilo que ninguém ensina a suportar. Quando as forças começaram a falhar, ela avistou algo que fez o coração disparar ainda mais. Um lugar esquecido, evitado por todos da região, conhecido apenas por sussurros e avisos assustadores. Ali, ninguém passava a noite. Diziam que coisas erradas tinham acontecido ali, coisas que não gostavam de ser lembradas. A menina hesitou, mas o medo de ficar ao relento parecia menor do que o medo das histórias que ouvira. O que seria pior? Enfrentar o desconhecido ou continuar sozinha na estrada? Essa dúvida acompanhou cada passo, até que ela cruzou o limite invisível daquele lugar, sentindo como se tivesse atravessado para outro mundo. Talvez você esteja se perguntando, por que uma criança escolheria isso? Mas às vezes não escolher também é uma escolha. O lugar parecia respirar. O ar era pesado, o chão irregular, e sons estranhos surgiam sem origem clara. A menina tentou se convencer de que eram apenas animais, mas o coração não acreditava nessa explicação simples. Ela se encolheu, abraçando os próprios joelhos, tentando ocupar o menor espaço possível, como se assim pudesse desaparecer. Em meio ao medo, uma lembrança insistente surgiu. Alguém dizendo que ela não fazia falta, que seria melhor longe dali. Será que palavras ditas sem pensar podem empurrar alguém para a escuridão? Se essa pergunta já passou pela sua cabeça em algum momento da vida, talvez você entenda por que ela começou a chorar em silêncio. Não por tristeza apenas, mas por confusão, culpa e uma esperança teimosa de que aquilo ainda não fosse o fim. A noite avançava lentamente e cada minuto parecia uma eternidade. A menina começou a perceber detalhes que antes não via: marcas nas paredes, objetos abandonados, sinais de que outras pessoas já tinham estado ali, talvez em situações tão desesperadoras quanto a dela. Isso trouxe um conforto estranho e, ao mesmo tempo, um medo maior. Se outros estiveram ali, por que ninguém falava sobre isso? O que realmente aconteceu naquele lugar? Enquanto essas perguntas surgiam, um som diferente ecoou, próximo demais para ser ignorado. Ela prendeu a respiração, sentindo o corpo inteiro congelar. Quantas vezes o perigo chega sem aviso, quando achamos que já suportamos o pior? O som se repetiu, mais claro agora, como passos cautelosos ou algo sendo arrastado. A menina pensou em correr, mas para onde? O corpo não respondia, e a mente parecia girar em círculos. Nesse momento, ela percebeu que o verdadeiro terror não estava apenas no que podia parecer,
mas no fato de ninguém saber onde ela estava. Se algo acontecesse ali, quem sentiria falta? Essa pergunta ecoou mais alto que qualquer ruído. Talvez seja por isso que histórias assim prendem tanto, porque nos obrigam a encarar aquilo que evitamos pensar. Se você sente isso agora, não sai daqui, porque a noite ainda aguarda um ponto de virada. Quando finalmente algo se moveu à sua frente, o coração quase saiu pela boca. A menina fechou os olhos por um segundo, esperando o pior. Mas o que encontrou não era exatamente o que imaginava. Havia ali uma presença silenciosa, carregada de mistério, que parecia observá-la com a mesma cautela. Nada aconteceu de imediato, e esse intervalo foi ainda mais angustiante. O desconhecido pode ser mais assustador do que qualquer ameaça clara. Ela se perguntou se aquele lugar estava testando sua coragem ou sua resistência. Quantas vezes a vida faz isso, empurrando alguém até o limite, só para ver o que sobra. Com o passar do tempo, o medo inicial começou a se misturar com curiosidade. A menina percebeu que havia algo errado naquela história toda, algo que não se encaixava. Por que aquele lugar, considerado tão perigoso, parecia guardar segredos que ninguém queria enfrentar? E por que ela, justamente ela, havia sido levada até ali? Essas perguntas não tinham resposta, mas despertaram uma força inesperada dentro dela. Talvez a coragem não seja a ausência de medo, mas a decisão de continuar apesar dele. Se você concorda ou discorda disso, já pensa no comentário, porque essa história provoca mais perguntas do que respostas fáceis. A madrugada avançava quando algo aconteceu que mudaria tudo. Um detalhe pequeno, quase imperceptível, revelou que aquela noite não era apenas sobre abandono, mas sobre revelação. A menina começou a entender que o lugar onde ninguém teria coragem de passar guardava verdades que muitos preferiam esquecer. Verdades sobre culpa, silêncio e escolhas erradas. O peso disso caiu sobre ela como um choque, e por um instante desejou nunca ter saído de casa. Mas já era tarde. A história estava em movimento e ela fazia parte dela, gostando ou não. Quando os primeiros sinais da manhã surgiram, o cenário parecia diferente, como se a luz revelasse o que a escuridão escondia. A menina estava exausta, mas algo dentro dela havia mudado. Ela não era mais apenas a criança expulsa de casa, mas alguém que tinha atravessado a noite e visto coisas que poucos ousariam encarar. Ainda assim, a pergunta permanecia: o que aconteceria quando alguém descobrisse onde ela passou a noite? E, mais importante, quem acreditaria nela? O retorno ao mundo trouxe consequências inesperadas. Pessoas que antes ignoravam sua existência começaram a olhar com outros olhos, mas nem todos estavam prontos para ouvir a verdade. A menina percebeu que algumas portas, quando se fecham com crueldade, nunca se abrem da mesma forma. Isso trouxe um sentimento agridoce, misto de alívio e tristeza. Talvez crescer seja isso, entender que nem toda justiça chega como esperamos. Se você já viveu algo parecido, essa parte da história provavelmente apertou algum lugar aí dentro. No fim, aquela noite onde ninguém teria coragem deixou marcas que não podiam ser apagadas, mas também revelou uma força que ninguém imaginava existir naquela menina. Ela seguiu em frente, carregando perguntas, cicatrizes e uma coragem silenciosa. Essa história termina aqui, mas as reflexões continuam. Se você sentiu algo com esse relato, se concorda ou discorda das escolhas feitas, deixa seu comentário. Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha, porque histórias assim precisam ser contadas, principalmente para quem acha que nunca teria coragem de passar por algo parecido. O frio aumentava conforme a menina se afastava da casa, e cada passo parecia confirmar algo que ela ainda não conseguia aceitar. Ninguém viria atrás dela. O silêncio da estrada era diferente do silêncio de um quarto escuro. Era um silêncio que observava, que parecia saber mais do que ela. A mochila pesava pouco, mas o sentimento de rejeição era tão grande
que curvava seus ombros. Ela tentava se lembrar de quando tudo começou a dar errado. De qual momento exato fez com que deixasse de ser criança para se tornar um problema. Será que foi quando começou a fazer perguntas demais? Ou quando ficou claro que ninguém mais queria assumir a responsabilidade por ela? Pensar nisso doía, mas não pensar parecia ainda pior. Às vezes, o medo de entender é maior do que o medo da própria escuridão. Enquanto caminhava, a menina lembrava das histórias que ouvia, escondida, aquelas que os adultos contavam em voz baixa achando que ela dormia. Histórias sobre lugares onde ninguém entrava depois de certa hora, sobre coisas que era melhor não mexer, sobre pessoas que desapareceram sem deixar explicação. Ela nunca imaginou que uma dessas histórias pudesse se misturar com a própria vida. Talvez seja assim que o destino age, aproximando o impossível, até que não reste escolha. O vento balançava as árvores, criando sombras que se moviam como figuras vivas, e a menina se perguntava se aquilo era apenas sua imaginação tentando dar forma ao medo. Quantas vezes confundimos perigo com fantasia? E quantas vezes ignoramos o perigo real, achando que é só imaginação? Quando as pernas começaram a falhar, ela avistou a silhueta do lugar que todos evitavam. Mesmo de longe, dava para sentir que havia algo errado ali. Não era só abandono. Era como se o espaço carregasse memórias antigas, pesadas demais, para serem esquecidas. A menina parou por um instante, o coração disparado, tentando decidir se continuava ou se voltava, mesmo sabendo que voltar significaria enfrentar portas fechadas e olhares frios. Às vezes, o desconhecido parece menos cruel do que aquilo que já conhecemos. Ela respirou fundo e avançou, sentindo uma mistura estranha de medo e alívio. Medo do que poderia encontrar, alívio por não estar mais completamente exposta na estrada. Ao cruzar o limite daquele lugar, a sensação foi imediata, como se o ar mudasse de densidade. O silêncio ali era diferente, mais pesado, quase respeitoso. A menina sentiu um arrepio subir pela espinha e teve a impressão de que não estava sozinha, mesmo sem ver ninguém. Cada passo ecoava alto demais, denunciando sua presença, e isso a fazia prender a respiração involuntariamente. Por que ninguém falava claramente sobre aquele lugar? Por que tudo vinha sempre em forma de aviso vago, de medo sem explicação? Talvez porque algumas verdades sejam difíceis demais de dizer em voz alta. E talvez aquela noite estivesse prestes a revelar uma delas. A menina encontrou um canto onde o vento parecia menos agressivo e se encolheu ali, abraçando os joelhos. O chão era frio e irregular, mas era melhor do que ficar exposta. Tentou se convencer de que aquilo era apenas uma pausa, que em algum momento o dia nasceria e tudo faria sentido de novo. Mas a mente insistia em perguntas que não queriam calar. Se aquele lugar era tão perigoso quanto diziam, por que ela ainda estava viva? E se não fosse perigoso, por que todos tinham tanto medo? A dúvida começou a corroer, o medo puro transformando-o em curiosidade inquietante. Foi então que ela ouviu o primeiro som claro, próximo demais para ser ignorado. Não parecia vento, nem animal pequeno. Era algo mais lento, mais consciente. O corpo inteiro da menina reagiu antes mesmo que a mente entendesse. Os músculos tensionando, o coração acelerando de forma quase dolorosa. Ela pensou em gritar, mas o som não saiu. Pensou em correr, mas as pernas não obedeceram. Naquele instante, percebeu que havia entrado numa história muito maior do que imaginava. Uma história que não terminaria simplesmente com o nascer do sol. A pergunta que pairava no ar agora era outra. O que exatamente habitava aquele lugar? E por que ela tinha sido levada até ali? O som voltou a se repetir, agora mais próximo, como se algo estivesse testando o espaço antes de avançar. A menina sentiu o impulso de tapar os ouvidos, mas sabia que isso não a protegeria de nada. O medo não vinha apenas do barulho, mas da espera entre um som e outro, daquele intervalo cruel em que a imaginação cria cenários piores do que a realidade. Ela tentou controlar a respiração, lembrando de um conselho antigo que ouvira
quando ainda acreditava que alguém se importava com seu bem-estar. Inspirar devagar. Expirar mais devagar ainda. Mesmo assim, o coração parecia ignorar qualquer tentativa de calma. Será que o corpo sabe coisas que a mente ainda não compreendeu? A escuridão parecia se mover de forma diferente naquele lugar, como se não fosse apenas ausência de luz, mas algo ativo, atento. A menina percebeu marcas no chão, sinais antigos de passagem, e isso trouxe uma sensação estranha de continuidade. Ela não era a primeira a estar ali, nem seria a última. Esse pensamento deveria assustá-la ainda mais, mas trouxe um tipo inesperado de consolo. Talvez o verdadeiro terror não fosse o lugar, mas o silêncio das pessoas que sabiam e nunca falaram. Quantas histórias ficam enterradas porque ninguém quer assumir a culpa de tê-los permitido? Com o passar do tempo, o medo começou a se transformar em algo mais complexo. A menina passou a notar detalhes que antes escapavam, como se os olhos estivessem se adaptando não apenas à escuridão, mas à verdade daquele lugar. Havia objetos espalhados, restos de coisas deixadas para trás, às pressas, como se alguém tivesse saído dali sem intenção de voltar. Isso levantou uma nova pergunta, ainda mais inquietante. Quem saiu? E por quê? A ideia de que pessoas adultas, teoricamente mais fortes, também haviam sentido medo ali, fez com que ela se sentisse pequena, mas também estranhamente conectada a algo maior. Um novo ruído surgiu, diferente dos anteriores, quase humano demais para ser ignorado. A menina sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro, e uma parte dela desejou profundamente desmaiar só para não precisar lidar com aquilo consciente. Mas ela permaneceu acordada, alerta, como se algo dentro dela dissesse que aquela noite exigia testemunha. Talvez algumas histórias só existam porque alguém sobreviveu para lembrá-las. O que exatamente estava acontecendo ali ainda era um mistério, mas já estava claro que aquela noite não seria esquecida, independentemente de como terminasse. O encontro aconteceu sem aviso claro, sem preparação possível. Não foi um ataque, nem uma revelação imediata, mas uma presença que se fez sentir de forma incontestável. A menina percebeu que havia alguém, ou algo, ali há muito tempo, observando mais do que ameaçando. Isso a deixou confusa. Por que nada havia acontecido ainda? Por quê? O medo parecia crescer mais pela espera do que pela ação. Às vezes, o desconhecido se alimenta exatamente disso, da antecipação, da dúvida que corrói lentamente. Ela começou a se perguntar se o verdadeiro perigo não era aquilo que o lugar escondia, mas aquilo que ele forçava as pessoas a encarar dentro de si. Quando o cansaço finalmente começou a vencer o pânico, a menina se permitiu fechar os olhos por alguns segundos, mesmo sabendo que isso era arriscado. Nesse estado entre o sono e a vigília, lembranças misturadas surgiram, frases ditas sem carinho, olhares de reprovação, portas batendo, tudo parecia convergir para aquela noite, como se cada rejeição tivesse empurrado um pouco mais até aquele ponto. A pergunta que se formava agora era silenciosa, mas devastadora. Se ninguém tivesse expulsado aquela criança de casa, aquele lugar ainda teria poder sobre ela? Quando a menina abriu os olhos, algo havia mudado. Não era o lugar, nem a escuridão, mas a sensação no ar. O silêncio parecia atento, como se aguardasse uma decisão. Ela percebeu que o medo já não dominava cada pensamento. Havia espaço para outra coisa, algo próximo de compreensão. A presença que sentira antes não se impunha mais, apenas permanecia. Foi então que a menina começou a notar sinais claros de que aquele lugar não era apenas um refúgio improvisado, mas um ponto de passagem para histórias esquecidas. Cada marca, cada objeto abandonado parecia carregar fragmentos de escolhas feitas por outros. A pergunta que ecoava agora não era o que estava ali com ela, mas por que aquele lugar reunia tantos silêncios. Ela se levantou devagar, sentindo o corpo cansado, mas a mente estranhamente desperta. Um ruído distante, quase um lamento levado pelo vento,
fez com que ela estremecesse novamente. Não parecia ameaça, mas lembrança. Quantas pessoas passaram por ali, carregando culpas que nunca conseguiram nomear? Talvez o medo que rondava aquele lugar não fosse de algo sobrenatural, mas do que ele obrigava cada um a lembrar. A mina percebeu que, sem saber, havia entrado num espaço onde verdades se acumulavam, esperando alguém disposto a permanecer tempo suficiente para ouvi-las. Com a madrugada se arrastando para o fim, a menina começou a entender que sobreviver àquela noite exigia mais do que coragem. Exigia aceitação. Ela não podia mudar o fato de ter sido expulsa, nem apagar as palavras duras que ouviu, mas podia decidir o que faria com aquilo. O lugar onde ninguém teria coragem parecia testar exatamente isso. Não a força física, mas a capacidade de continuar, mesmo quando tudo dizia para desistir. Essa percepção trouxe um tipo estranho de paz, quase imperceptível, mas real. Foi nesse estado que ela ouviu vozes ao longe, não próximas o bastante para serem ouvidas claramente, mas suficientes para indicar que o mundo continuava existindo, além daquela escuridão. A menina sentiu uma mistura de alívio e medo. Alívio por não estar completamente isolada. Medo do que aconteceria quando alguém descobrisse onde ela havia passado a noite. Será que acreditariam nela ou transformariam sua experiência em mais um aviso vago, mais uma história mal contada para assustar crianças? Às vezes, o maior risco não é o que vivemos, mas o que os outros fazem com a nossa verdade. Quando os primeiros sinais do amanhecer finalmente apareceram, o lugar revelou uma face diferente. A luz fraca da manhã parecia menos ameaçador, mas ainda carregava um peso difícil de explicar. A menina percebeu que o medo da noite havia sido substituído por algo mais profundo. A consciência, ela sabia que não sairia dali igual a como entrou. Aquela experiência tinha marcado um antes e um depois, mesmo que ninguém mais entendesse isso. Talvez crescer fosse exatamente isso. Atravessar algo que ninguém vê e carregar as marcas em silêncio. Ao deixar o local, a menina olhou para trás uma última vez, sentindo uma estranha gratidão, misturada à dor. O lugar onde ninguém teria coragem não havia sido apenas um cenário de medo, mas um espelho cruel. Ele mostrou o que acontece quando uma criança é empurrada para fora sem explicação, quando a responsabilidade é descartada junto com ela. A pergunta que permanecia agora era simples e perturbadora. Quantas outras crianças ainda seriam levadas até ali, não pelo próprio caminho, mas pelas escolhas de adultos? O retorno à civilização não trouxe o conforto esperado. Olhares curiosos, cochichos e dúvidas surgiram rapidamente. Alguns queriam saber onde ela esteve, outros preferiam não saber. A menina percebeu que a verdade nem sempre encontra espaço para existir, principalmente quando expõe falhas que ninguém quer assumir. Ainda assim, algo havia mudado nela. O medo já não tinha o mesmo poder. Ela havia enfrentado a noite e descoberto que sobreviver também pode ser um ato de resistência silenciosa. Com o tempo, as pessoas começaram a falar do ocorrido como mais uma história estranha, um aviso para não desobedecer, para não sair de casa. Poucos mencionavam o que realmente importava. Por que aquela criança foi expulsa em primeiro lugar? Esse silêncio coletivo doía mais do que qualquer escuridão. Talvez seja mais fácil acreditar em lugares assustadores do que admitir erros humanos. A menina aprendeu, cedo demais, que algumas verdades incomodam mais do que qualquer lenda. Anos depois, aquela noite ainda voltava em sonhos e lembranças repentinas, mas não como terror puro. Voltava como lembrança de um momento em que tudo poderia ter acabado, mas não acabou. O lugar onde ninguém teria coragem deixou cicatrizes, mas também revelou uma força que ninguém esperava encontrar numa criança rejeitada. Essa história não é apenas sobre medo ou abandono, mas sobre aquilo que nasce quando alguém é empurrado além do limite e ainda assim continua. Se essa história mexeu com você, se despertou raiva, empatia
ou até discordância? Deixa seu comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha, porque histórias assim precisam ser ouvidas. Às vezes, a maior coragem não está em enfrentar lugares escuros, mas em reconhecer as consequências das nossas escolhas e decidir fazer diferente.